Então, vamos, para a gente posicionar um pouquinho só onde a gente estava falando, eu acho que é importante a gente reler. Claro que todo mundo conhece o joio, o trigo, as passagens, tá? Mas acho que essa passagem, lendo ela, acho que é muito importante, porque, pelo menos para mim, foi um despertar de algumas coisas que eu achei que eles tinham colocado agora nessa parábola. Não estava desde quando eu conhecia. E é assim mesmo, quando a gente vai amadurecendo, né? A cada momento que a gente lê um livro, quando a gente repete aquele livro, quando a gente relê uma, duas, três, a gente encontra as coisas que não parecia que não estava ali antes. E óbvio que sempre estiveram, mas a gente ainda não tinha essa maturidade para perceber, aquela delicadeza para perceber. Então, quando a gente vai passeando por essa parte de Mateus é interessante porque ele vai dividindo a Bíblia dele em 5 sermões, e tem uma parte da Bíblia de Mateus que ele fala sobre as parábolas de Jesus. São várias passagens. E não é que Jesus tenha falado todas elas no mesmo dia, no mesmo momento, a gente não sabe. Provavelmente não foi, né? Mas ele compilou esses ensinos. E é interessante porque ele tem uma série, né, de parábolas e tal, e a parábola foram histórias que Jesus contava para demonstrar ao povo que era muito simples, que ainda tinha, imagina, se hoje já é difícil a gente compreender plenamente as lições de Cristo, imagine o que era 2000 anos atrás. E principalmente a revolução que Jesus veio trazer sob o ponto de vista daquele pensamento, né? Então, a gente insiste muito. Então, eram muitas coisas novas no sentido, às vezes, muito gritante para a cultura da época. Imagina que você vem naquela cultura por 300, 400, 600, 1000 anos num entendimento, e aí vem um cara dizendo que não, está errado esse entendimento. O melhor entendimento é esse. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de citar. Então, olha, da cultura judaica, a gente não pode encostar no impuro, porque se você é puro e você toma contato com o impuro, você fica impuro. É por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano e fala do sacerdote. E isso não é levado só na purificação, é também levado como uma purificação social. Então, se você é um pecador e você é uma pessoa que tenta ser boa, e você tem um outro que é um pecador, e você toma contato com aquele, entre aspas, pecador, estou colocando de maneira genérica, né? Você se torna um pecador. Então, você tem que se sair, você tem que se santificar. E santificação não tem nada a ver com a santificação que a gente tem hoje, né? Santificação desses santos, da igreja e tal. Então, tem a ver com você se reservar, com você sair daquele espaço onde está a comunidade comum. E Jesus veio, por exemplo, dizer exatamente o oposto. Ele diz assim, se você é puro e você toma contato com o impuro, você purifica o impuro. Foi por isso que Jesus acolheu a Maria Madalena, que era a prostituta. Foi por isso que ele sentava com os publicanos. É por isso. E isso era chocante para aquela sociedade de 1000 anos, dizendo que você, enquanto puro, não podia. Por isso que eles odiavam os romanos, mas eles eram obrigados a submeter ao Império Romano. E eles achavam os romanos a impureza em pessoa. Por quê? Porque o primeiro mandamento é que você não terá outros deuses além do único Deus existente. E o César se declarava um Deus. Tipo, isso ofendia. Então, quando Jesus tinha contato com os romanos, quando Jesus tinha contato com os fariseus, os fariseus não, com os publicanos, que serviam aos romanos na cobrança de impostos, isso era tido como uma aberração. Então, Jesus pega para tentar mostrar essa nova faceta, inclusive de Deus, esse Deus Pai, esse Deus amoroso, esse Deus que vai receber, ele começa a utilizar histórias. E essas histórias, elas são tão geniais, mas tão geniais, que a gente vem há 2000 anos debatendo essas histórias, e cada dia a gente encontra uma coisa nova que estava ali desde sempre, mas estava escondido. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, começa lá em Mateus 13, 24.
propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então ele sempre tenta mostrar o que era o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Porque era a pergunta dos judeus. Como é que eu vou chegar no reino dos céus? Os judeus tinham uma ideia de um processo reencarnatório, pelo menos algumas linhas do judaísmo, e eles acreditavam nesse reino dos céus, que é o reino, né, que hoje a gente chama de regeneração, hoje a gente dá... Mas é a mesma coisa, as dúvidas da humanidade daquele tempo são as mesmas dúvidas de hoje, que a gente às vezes tem uma mania de achar que pelo fato da gente estar com internet, com computador, que a gente filosoficamente evoluiu muito. E normalmente a gente evoluiu bem pouco. As dúvidas daquele tempo são as mesmas. Como é que vai ser quando a gente estiver no mundo puro? Só adaptando. Ou no mundo de regeneração, como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? É a mesma pergunta que o doutor da lei fez para Jesus quando Jesus estava chegando lá na peregrinação em Jerusalém. E aí ele diz assim, então ele sempre tentou mostrar o reino dos céus com coisas daquele tempo, do que era aquele tempo, o dia a dia daquela sociedade. Quando a gente olha a Israel, hoje a gente pensa num grande deserto, talvez, sim ou não? A gente tem a cidade de Jerusalém, mas a gente olha... Pois é, no tempo de Jesus não era assim. Aquela região em que Jesus estava pregando era um grande celeiro de produção de trigo. É por isso que ele fala, como um cara que vai semear um trigo, porque era o dia a dia. Eles produziam trigo para não mais, o grande produtor de trigo do Império Romano era o Egito, né? E a grande produção de comida era o Egito, mas a Palestina como um todo era um grande produtor, não o maior, mas um grande produtor de trigo. Ele para isso. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Ele deixa claro que era boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Muito difícil você identificar o joio e o trigo. Vocês já viram o joio e o trigo? Procurem na internet. Muito parecido. Não tem, Hoje, talvez, geneticamente, você consiga ver. Mas até ele é muito parecido, até fisicamente. A diferença é que você não pode usar o joio para fazer pão, para fazer a massa. Mas ele até fisicamente é muito parecido. Mais verdinho, assim. Então, quando, porém, a erva cresceu, começou a espigar, então também apareceu o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Então, a primeira pergunta é: você não tinha comprado boa semente? Você falou que era boa semente e a gente está questionando o Senhor, né? É uma coisa comum também a gente fazer com Deus, né? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não. O joio, né? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e ateai-o em molhos para o queimar o trigo, porém recolhei-o no meio recolhei-o no meu celeiro. Aí já é outra parada. Daí já começa a dar grão de mostarda. Então, a grande interpretação, eu tenho uma Bíblia de estudo em casa, e quando eu peguei esse estudo para ler, é uma Bíblia interessante, que ela vai comentando as passagens, né? E a primeira coisa genérica que se tem sobre essa passagem, a situação é a seguinte: Deus sabe o que faz, e ele, dentro da igreja, o foco é na igreja, mas dentro da sociedade, e a igreja é uma parte da sociedade, você vai terão as pessoas boas e as pessoas ruins. Tá? Deus sabe, não foi ele que semeou as pessoas, foi ele que mandou semear as pessoas boas, mas não foi ele que mandou semear as pessoas ruins. Mas mesmo assim, ele quer que elas cresçam juntas para que só ao final seja retirado
o joio do trigo, que é a expressão que a gente tem no dia a dia. Ah, vamos separar o joio do trigo, né? E aí, a interpretação que se dá nessa Bíblia de estudo, que é a interpretação mais corriqueira que se tem dessa passagem, é que não cabe a nós, cada um de nós, apontar o dedo quem é o joio e quem é o trigo, mas, e nem o padre, nem o pastor, nem o pessoal do centro. Então, o Ronaldo, por exemplo, chega para a Marisa e fala, eu sempre uso você, né, Ronaldo? Sacanagem, né? Sempre me usa, né? Mas o Ayrton não é flor que se cheire, ele é meio joio. Não é melhor não deixar ele fazer palestra? Então, esse cara aí, que tudo errado e não sei o que, parari. Então, mais ou menos é essa a ideia. Não cabe a nós separar, porque o joio será separado do trigo no momento da colheita, que Deus vai mandar. Então, essa é a interpretação. Como na nossa colheita tem mais joio do que trigo, corre o risco daquele ser um trigo em formação. É isso, também. Por isso que ele diz, mas no final do reino de Deus, né, nessa interpretação que se dá, e essa interpretação mais superficial, por isso que eu quero deixar, não necessariamente a interpretação da doutrina espírita sobre essa passagem, e nem a minha, essa é uma das grandes interpretações que se tem. Então, Deus, no juízo final, vai separar o joio do trigo e vai queimar o joio. Mas sabe como é que ele vai saber, né? Quem é joio e quem é trigo, né? Ele vai reconhecer pelos seus frutos. Somos reconhecidos pelos nossos frutos. Isso, aí a gente tem... Já é... Aí a gente tem um pouco mais... Aí a gente vai no segundo ponto, né? Mas aí, muito reflexivo, essa interpretação acho que todo mundo conhece, todos sabem, ou a maioria das pessoas sabem, né? Mas a gente começa a interpretar dentro do Espiritismo, eu acho que aí essa é a grande interpretação da norma, é você interpretar as passagens de Jesus com base em outras passagens, né? Então, como assim? Alguém vai ser joio até o final, e no final, Cristo, Jesus, Deus, os ceifeiros de Deus vão pegar quem é mau e vai queimar? Poxa, essa é uma interpretação que às vezes é um pouco... fácil. Por isso que tem aquela morte, o ceifador, né? A Dona Morte é um ceifador que vem ceifar a colheita. E você fala, poxa, mas é uma coisa assim que não pelo menos para mim, ela não condiz muito com uma outra passagem de Jesus, que é, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, olha, como que ele fala que nenhuma de minhas ovelhas se perderá, se do outro lado, na outra passagem, ele diz que no juízo final, eu vou pegar o joio, vou colocar todo o joio junto e vou queimar tudo. Então deve ser isso, não vai se perder porque eu vou fulminar esse joio. Será que essa é a melhor interpretação? Provavelmente não. Então você começa a interpretar as passagens... De um Deus de amor, e aí você vai para uma outra passagem. Por isso que você não... A interpretação mais... vamos dizer assim, mais superficial é a interpretação literal. É só interpretação. E daí você começa a ver que as passagens elas começam a se conflitar. Ou a gente vai extrair o melhor, aí quando Jesus apresenta um Deus de amor, como é que vai fulminar? Como é que essa interpretação pode ser? A gente começa a elaborar um pouco mais esse tipo de interpretação. Pelo menos para mim, a minha visão, e aí eu já vou dar outras interpretações aqui, mas a minha visão é que o objetivo do cristianismo não é fulminar o joio, e sim transformar o joio em trigo. Então, o cristianismo é uma grande escola, porque nós começamos falando de puro e impuro. É uma grande escola de que o puro, e ninguém foi mais puro que Jesus nesse planeta, que vai tomar contato com os impuros, talvez algum ou outro aqui não seja impuro, mas eu ainda sou, e muitas vezes, vai tomar contato com o impuro e vai nos purificar. Então, dentro dessa ideia, eu comecei a pensar várias outras coisas que nos dá essa interpretação. Já vou passar a palavra para todo mundo. Mas assim, olha, eu falei assim, cara, às 8 horas. Olha que interessante. Essa interpretação, eu falei assim, eu fiquei pensando, eu fiz algumas anotações. Às vezes a gente é trigo. Pode se interpretar que o trigo somos nós. É uma interpretação válida. Nós
somos o trigo que estamos tentando crescer no bem e nos melhorando, né? Pelo menos a gente tentando, e o crescimento de uma planta, nem todas a gente vai germinar, gerar frutos e tal, mas a gente está a tentar, né? Algumas plantas, elas tentam e morrem antes de conseguir frutificar, mas a gente está tentando. Mas em outros momentos a gente é joio. A gente também é joio, porque a gente também às vezes não quer. Ele não quer. Eu pensei, como Jesus é inteligente, né, ao colocar essa passagem, porque ele também nos faz entender que às vezes a gente também é joio, atrapalhando o crescimento do trigo que está do nosso lado, dentro de um processo evolutivo, especialmente dentro da família. Em muitos momentos, e esse acho que é o grande ponto, família eu estou dizendo, mas pode ser no centro, pode ser na sociedade, quantas vezes nós nos comportamos como joio, atrapalhando o crescimento do trigo que está do nosso lado. E esses momentos é que a gente tem que perceber, né? Outra coisa, por exemplo, né? E saber que porque é trigo não pode ser pau de joio. Exato. Outra interpretação que seria possível. Nós não somos especificamente joio e trigo. Joio e trigo são virtudes dentro do... Nós somos o campo, onde será semeado o joio e o trigo. E a gente vai fazer de acordo com a nossa... Por isso que os grandes intérpretes da Torá dizem que a Torá tem 70 faces. Porque cada momento que a gente vai vendo por um prisma, a gente pode tirar uma lição e ver uma face. E aquele que fala, não, essa aqui é a única verdade da Bíblia, provavelmente está o mais equivocado de todos, né? Porque a não ser Jesus vai poder dizer claramente o que ele quis dizer com isso. Mas com isso a gente vai tirando interpretações. Às vezes a gente é uma interpretação válida, talvez a gente é o campo em que nos é semeado virtudes, o trigo, e vícios, o joio. E muitas vezes a gente vai deixando as duas crescer, mas a gente, ao final, a gente vai ter que tirar este joio, vai ter que tirar esses vícios da nossa vida, amarrar todos eles juntos e queimar, aí sim, fulminar esses vícios. Fulminar esses vícios. É uma interpretação interessante. Uma outra interpretação que eu tive, que eu pensei, que nós somos os servos do Senhor. Quantas vezes nós somos os servos do Senhor, que quando vimos o joio e o trigo aqui no meio assim, Marisa, você não acha que é bom a gente eliminar aquele joio? Está aqui, ó, atrapalhando na nossa plantação. E aí o que diz o Senhor? Não fui eu que plantei o joio, mas deixa eles crescerem junto para ver se o joio se influencia o trigo. Ou se o trigo influencia o joio. Aí vai ter que ver como é que vai ser cada um no seu livre-arbítrio. Mas o caminho é isso. Então, às vezes, a gente pode ser o servo que duvida do Senhor dentro da plantação. É uma interpretação interessante também, né? E, às vezes, a gente pode ser o ceifador. Já pensou? Não, o ceifador é esse. Tira. Não. O servo é aquele que quer tirar antes do trigo e o joio florescer. Ele falou assim, calma, você não sabe o que é. Será que a gente sabe mesmo o que é joio e o que é trigo? Aquilo que a gente pensava que era joio, hoje a gente tem... O que a gente pensava que era trigo no passado, hoje a gente tem certeza que era joio. Um dia a gente falou assim, que se você for de pele escura, negra, você não é um cidadão, você não é um ser humano. E separar essas pessoas é um direito nosso. E nós vamos colocar essas pessoas em outro lugar. Então, aquilo que a gente tinha certeza que era trigo, hoje a gente tem certeza que é joio, que está totalmente errado. Ou então, há pouco tempo atrás, se você era uma mulher, você não tinha direitos. E a gente tinha certeza que a gente estava fazendo certo. Hoje a gente tem certeza que a gente era um completo joio. Quando pensava isso. Dos homens, né? Não vinha de Deus. Interpretação equivocadas. Eram os homens que ditavam as regras. E interpretações completamente equivocadas. Então, assim, por isso que Jesus ainda fala assim, calma. Quando eles começaram a reconhecer que as mulheres valiam a pena, aí as mulheres começaram a torná-los trigo. E percebeu o quanto a gente estava errado, né?
E você vê como as coisas são interessantes dentro dessa passagem, como ela é muito ampla. Assim, não, espera crescer, porque o servo não é o que vai separar o joio do trigo, é o que quer separar o joio do trigo. Na passagem ele fala assim, deixa crescer, que quando ele crescer, porque às vezes você está achando que é joio e é trigo. Às vezes você está pensando que é trigo e era joio, porque está muito pequenininho. Deixa crescer, para daí quando a gente se tiver maturidade, você vai conseguir perceber o que é joio e o que é trigo. E às vezes nós somos ceifadores. Ceifadores, nos comportamos como ceifadores. Não que nós somos designados por Deus para ser ceifadores, mas nós comportamos como ceifadores. Não, porque eu sou o cara perfeito, eu vou tirar quem está tudo que está errado aqui, porque as pessoas são sempre... Esse normalmente é o que se comporta como ceifador para separar o joio, como se a gente tivesse poder de julgar ou capacidade de julgar quem é joio e como é trigo. Acho que é muito devaneio, né? Mas acho que é interessante, é uma passagem maravilhosa. Maravilha. Lina? Eu? Falei que ele ia começar bem? E isso, você foi falando aí, foi tão me passando a imagem de Paulo Estevão, o livro do Paulo Estevão, porque por várias vezes Paulo quis, né, que já assim, no momento em que ele descobre Jesus, ele sai naquele ímpeto dele, querendo já ir para a primeira sinagoga, logo ali em Damasco, né? E trazer a verdade. E acho que várias vezes, primeiro por Ananias, depois por Pedro, ele dão a ele o advice, né? Como é que se diz? O conselho. Aconselham ele a não começar assim, porque a plantinha ali a plantinha do evangelho ainda era muito jovem no coração dele, que era preciso esperar, né? Esperar essa planta crescer para criar raízes e ter força para se manter perante o que ia acontecer. Eu acho que quando você for falando do joio e do trigo assim, brotando pequenos e Jesus dizendo nessa parábola, não tome cuidado, né? Não tire, não recolha assim tão cedo, você não sabe ainda o que é joio e o que é trigo. E a gente vai seguindo na vida, assim, muitas vezes, como disse Ayrton aí, ceifando antes do tempo, né? Ou dizendo que é o que não é, o que é joio, o que é o trigo antes do tempo, antes de sabermos o que é realmente o que está crescendo ali. E assim, seguindo essa parábola, porque ele fala que enquanto enquanto dormiam, né? Dormindo os homens, veio o inimigo e planta essa semente. Então, nessa interpretação, nessas diversas interpretações que a Ayrton dá, quando a gente pensa que, no início, quando achávamos que o joio e o trigo eram as pessoas, eram as criaturas, é estranho você ficar pensando quem é que dormia, não é? Quem são esses homens que dormiam? Enquanto se os trigos eram as criaturas, eram os homens, e o joio eram os homens. Então fica assim um pouco incompleto também a interpretação. Mas quando a gente pensa que tudo isso está dentro de nós, que esse joio e esse trigo somos nós, ou não que somos nós, mas que estão sendo plantados dentro de nós, né? Então vem o Senhor e semeia trigo, mas chega o inimigo. Que inimigo é esse que está dentro de nós mesmos? Porque se Deus é o bem, amor, quem é que tá plantando esse joio? Né? A gente diz aqui que o mal é a falta do bem. Então, quando Jesus diz assim, não tira
né, para que eles cresçam juntos, deixe ambos juntos, crescer juntos até a ceifa, e aí, por ocasião da ceifa, dizer aos ceifeiros o que fazer, como separar. Se a gente pensar que esses ceifeiros são a consciência, né, a nossa consciência que vai evoluindo para ter um momento em que nós conheceremos em nós, teremos essa consciência para poder enxergar o que é joio e o que é trigo dentro de nós mesmos, através desse crescimento, né, que nós vamos passando, e eu acho que aí sim fica muito mais, com muito mais em direção aos ensinamentos do mestre, do que se a gente pensar que somos criaturas joio, criaturas trigo, e uns de nós vão ser ceifados aí e queimados. Então, esse crescimento, eu acho que é bonito de ver, quando a gente pensa no joio, porque quando Emmanuel escreve esses comentários, que dá esse título, O Joio, sem o trigo, eu acho que ele traz para a gente esse novo puxar de ideias, ou puxar de pensamentos em direção a examinarmos em nós o nosso joio, né? Trazemos essa visão interna de o que é que em nós é joio, e o que é preciso transformar para trazer, o que é preciso transformar dentro de nós, se nós somos o campo de ideias, o campo de relacionamentos, o campo de trabalho, o campo de esforço, o que é preciso fazer em nós para transformar, né, essa transformação de joio para trigo, porque eu acho que quando a gente transforma, a gente, de certa forma, transcende, né? Quando você queima, você transforma algo em outra coisa. Também acho que fica essa imagem de que o joio, quando ele é queimado, ele também é transformado, né? Não é simplesmente jogado fora. É preciso trabalhar com ele também, né? Por assim, coisas eu também gosto passam pela minha dessas conjecturas assim, que somos joio e trigo, né? Viemos misturados, né? O joio em nós era muito pequeno, o trigo em nós era semente, enquanto que o joio talvez já tivesse até alguma forma, né? Viemos assim, com um pouquinho de cada coisa e apelando às vezes pela ignorância muito grande dos primeiros tempos, estávamos, né, o campo sendo semeado, então erramos muito, como até hoje temos ainda muitos deslizes, mas já temos alguma coisa brotando, se transformando desse joio, né, que seria a parte doente de nós, né, a parte menor, a parte mais ignorante, né, do ser, que vai fazendo acontecer essa transformação. Não é como você disse, né? Realmente não pode jogar fora. Se você tem um mau hábito e esse mau hábito se transforma num bom hábito, né? Porque o hábito é aquilo que você faz todo dia. Pode ser positivo ou negativo, mas é um hábito. Mas se é um hábito negativo que você consegue fazê-lo, produzir agora coisas positivas, então você não teve como jogar alguma coisa fora. Você transformou aquilo que não pertencia à sua natureza divina numa atitude divina. Então a gente vai sempre fazer isso. Por isso que não pode ceifar ninguém, não pode jogar fora ninguém, não pode selecionar ninguém, nem na família, nem no centro, nem no trabalho, em lugar nenhum você dizer não, aqui só entram os iguais a mim. Aqueles que são bonzinhos, aqueles que querem isso, aqueles que gostam disso, e ficar todo mundo, né, nessa coisa vazia que é ser tudo muito
muito normal, então não pode ser, né? A gente vive no mundo, vemos joio e trigo se misturando desde que fomos criados. E a bondade divina, o amor supremo, a misericórdia infinita, nos cuidando, sem destruir nada, sem ceifar nada, sem tirar ninguém do caminho, só nos mostrando que podemos fazer isso uns para os outros, sempre, né? Sempre podemos, juntos e construindo essa árvore que dará bons frutos no futuro. Só podemos fazer juntos, porque Deus assim decidiu, que não tem ninguém com um peso e outro com outro peso. Né? Nós temos todos o mesmo caminho a percorrer e faremos isso juntos, queiramos ou não. Né? Isso não é discutido. Agora, lógico, cada um com a sua capacidade de mudanças, de transformações, de vontades, de escolhas, cada um faz no tempo que quiser. Essa é a liberdade do espírito, né? O livre-arbítrio de dizer, hoje eu quero, amanhã eu não quero. E vamos continuar no caminho. Só não podemos dizer assim, não quero mais o caminho, não. Não, o caminho é definido e é bom, e a gente precisa, até como criança, né? A gente tem que dar algum parâmetro, senão perde-se, né? O gostoso dessa conversa que a gente vai fazendo, que a gente nunca sabe onde é que a gente vai parar, né? Não, é uma loucura. Cada um prepara a sua tese inicial e a gente vai traçando alguns paralelos e vai cruzando esses pensamentos, né? E a Alina comentou um dos livros, acho que talvez o livro que eu mais gosto dentro do Espiritismo, que é Paulo Estevam, nós já estudamos algumas vezes, e de fato, a vida de Paulo é isso, né? Acho que a Alina vendo e essa transformação. E eu lembrei da dificuldade da gente identificar o que era joio e o que era trigo, quando Paulo de Tarso tem as diversas discussões com Tiago Menor, né? Então, tem todo um caminho que a gente vai, durante o livro todo, claro que o livro chama-se Paulo e Estevão, e não Tiago Menor, então sempre o Emmanuel está puxando a sardinha para Paulo, para a visão de Paulo, né? E a gente vai condenando o Tiago Menor, né? A gente vai, esse Tiago é jogo duro. Para quem não leu o livro, vale a pena ler. Eu não vou contar todo ele, só o final, né? É claro, né? Um livro de 1960, não existe spoiler, né? Se você não leu ainda, isso é um problema seu, né? Então, mas o fato tem toda uma discussão sobre a questão judaica, a questão da circuncisão, a questão do não sei o quê. Pedro está no meio do caminho, ora Pedro pende para um lado, ora pende para o outro e tal. De Paulo chega de maneira muito, muito, muito indelicada, puxar a orelha dele em público, de Pedro em público, e Pedro assume a responsabilidade, diz que errou, que ia resolver. E no meio do caminho você está lá, se eu estou contando várias passagens aqui do livro, isso aqui já foram pelo menos 300 páginas, né, nessas discussões. E aí, de repente, você está lá com essa discussão do Tiago Menor e com Paulo, e lá no finalzinho do livro os dois se encontram. Paulo já estava preso em Roma, já está lá no final, preso por Roma, né? Não sei se não me lembro se ele estava em Roma já, mas o fato é que eles têm uma conversa muito franca. E que Tiago fala assim, olha, eu precisava fazer isso porque eu precisava salvar a igreja de Jerusalém. Se eu não fizer, nem sempre aquilo que eu estava fazendo era o que eu acreditava. Às vezes eu concordava com você. E aí Paulo se surpreende, né? Fala assim, eu achei que a gente estava brigando o tempo todo e no fundo você não estava brigando, né? Então a gente vê, claro que era a visão sempre de Paulo, mas ali ele está contando a visão de Tiago, falando assim, olha, eu recebi a minha missão. A minha missão era manter a igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho, que foi o surgimento do cristianismo no mundo pós-Cristo. A sua missão era levar o cristianismo para os outros. A gente não estava em conflito, mas eu precisava cumprir minha missão. Muitas vezes, para isso, eu tive que confrontar com você, porque eu precisava. Né? Então, você vê como a gente não consegue, nem Paulo de Tarso conseguiu identificar o que era joio e o que era trigo naquele momento. Era muito difícil a gente identificar. Por isso que é difícil a gente julgar.
Outros momentos, quando Paulo é muito duro, às vezes, com outra pessoa, a gente, no primeiro momento, fala, cara, que Paulo, como Paulo era duro, né? Quando João Marcos, por exemplo, abandona a peregrinação, né? E aí Paulo vai lá e puxa a orelha de João Marcos. Ele fala, não se esqueça que o caminho para a ascensão do céu é uma fila indiana. E aquele que sair da fila vai ter que chegar lá sozinho. Aí, Pronta logo. Caraca, né? Eu fico imaginando essa cena, assim como a gente escalando um monte, né? Nessa ascensão, eu tô na frente, segurando aquele que está atrás, mas ao mesmo tempo estou sendo segurado para aquele que está na minha frente. Então, uma corda. Então, esse é o caminho para Deus. E é isso, uma fila indiana na ascensão do monte. É isso que Paulo explica. Agora, se você quiser se desgarrar da fila, não tem problema. Mas lembra que você vai ter que chegar lá sozinho. Não vai ter ninguém para te suportar. E aí, João Marcos era um menino, né? Não estava acostumado a lavar louça em casa. Não sabia arrumar a cama, tendo que cozinhar para Paulo, bravo pra caramba, imagina ficar aqui cozinhando para esses dois, né? Aí vai embora. E depois, isso tudo, depois Paulo explica e acolhe ele, e isso faz o Evangelho de Marcos. Essa passagem que faz Marcos ser Marcos lá na frente. Então, quer dizer, como que a gente vai identificar o joio e o trigo quando a gente... E essa delicadeza, mas essa sapiência de Paulo faz com que a gente tenha um dos evangelhos mais emocionantes, né? Não é para mim, eu gosto muito do evangelho de Lucas, mas o evangelho de Marcos é um evangelho emocionante, é um misto do... Jesus, ele era um misto do MacGyver, dos Avengers, dos X-Men, porque a hora ele estava aqui, depois ele estava fazendo lá, depois ele curava não sei o quê, depois ele pegava... Caraca, quanto Jesus tem, né? É uma coisa emocionante o evangelho de Marcos. E é isso, essa energia de Paulo. Enfim, são passagens que a gente tem que ver, que ali é um celeiro desse joio e trigo. Eu gostei muito do que a Marisa também colocou, que essa passagem ela nos explica uma coisa que hoje, depois, Kardec, com toda a sua sapiência, quem sabe, quem me conhece, sabe o quanto eu sou admirador de Kardec, então não é uma crítica a Kardec, mas Kardec depois colocou de uma maneira tão sapiente, mas que Jesus já tinha contado. A primeira pergunta de Kardec, mas escuta, os espíritos são criados bons? Aliás, uma pergunta filosófica que antes de Kardec já é feita pelo menos desde Sócrates, se a gente é bom ou mal por nascimento, né? Se nós somos o lobo do homem, ou nós somos criados bons, como Rousseau acredita, somos deturpados pela sociedade. Enfim, essas questões filosóficas, e Kardec pergunta, o espírito é criado bom ou mal? E aí a resposta é simples e ignorante, como uma semente. Tem alguma coisa mais simples e ignorante que uma semente? Só que é uma semente que vai gerar bons frutos. Mas e o mal? Não, o mal, o inimigo vem plantar no seu campo. Porque Deus planta a semente do trigo. Olha que genial isso aqui. Então eu gostei muito quando a Marisa coloca isso, que me fez refletir sobre isso. Nós somos um campo simples e ignorante, onde será plantada a semente do bem e do mal no transcorrer do nosso processo evolutivo. Mas Deus vai plantar o trigo. Sempre o trigo. Nós somos criados simples e ignorantes, mas o Deus vai plantar o trigo. Mas ele sabe também que o inimigo vem plantar o joio. E cabe a nós, enquanto... Eu acho que o joio tanto é a gente mesmo que camufla a nossa sociedade, semente claro. sadia de trigo, a gente camufla. E por isso que ele não diz quem é, ele fala o inimigo. O inimigo. E quem é o inimigo? Somos nós mesmos. E quem é o inimigo? O inimigo é uma série de coisas. Ele pode ser a nossa ignorância. O opositor, né? O inimigo é o opositor, que depois foi chamado de daimon, que depois foi chamado de demônio, e a gente fica pensando no demônio, né, e tal. Que o Walter botou. Oi, Walter, desculpa. Eu estava tão empolgado aqui que eu vi o Walter ali. Querendo dizer alguma coisa. Ele botou alguma coisa aí, não? O joio e trigo, ali, ó. É como é parecido. Então, assim, aqui o trigo, o joio é tão duro que ele fica mais assim para cima, até onde eu vi. Eu não sou um agricultor, mas eu fui estudar. Obrigado. Eu sou fazendeiro, mas eu plantei girassol, não foi trigo. Isso é coisa que somos nós mesmos.
a gente está caminhando assim com a faceta do joio e o trigo querendo, né? O trigo é o que a gente tem de realmente de real, de verdadeiro. E o joio é aquilo que a gente gosta. As nossas ilusões que nós mesmos criamos. Que às vezes veio de um processo evolutivo, às vezes veio pelo meio, né? A gente veio num mundo primitivo, aonde, enquanto espírito, estou falando, matar era uma questão de necessidade. E isso vai ficando no transcorrer do processo evolutivo. Depois a gente vai para um processo de conscientização, onde a gente começa a crescer um pouquinho mais no joio, o trigo começa a crescer, e a gente começa mais já a identificar o que é joio, o que é trigo e tal. Então, para que a gente possa, de fato, saber identificar o que é joio e o que é trigo depois. Mas é um processo evolutivo. Durante muito tempo a gente veio num caminho onde nós não sabíamos a diferença entre joio e trigo, até porque, enquanto semente, enquanto pequenininha, é muito difícil descobrir o que é joio e o que é trigo. Mas como o nosso cerne é divino, a gente vai em busca dessa luz sempre. Por isso que a gente busca o conhecimento espiritual, a gente, qualquer sufoco que tenha, a gente busca alguma ajuda espiritual, porque lá no cerne divino é o que a gente tem de real. O resto é tudo ilusão, o resto é temporário, entendeu? Muito bom isso. E a gente gosta do temporário, porque o temporário não cria responsabilidade, a gente chuta o pau da barraca, deve ser. A gente é infantil quando lida com, né? Quando isso foi uma coisa muito boa que você falou. Quando a gente tiver maduro, experimente comer o joio. Pega o joio e vai comer, para ver se ele vai ter gosto de trigo. Então é esse. E quando a gente comer o joio, o que vai acontecer? A gente vai sofrer. Quando a gente optar pelo joio, porque aí a gente vai ter a escolha na colheita. A gente pode optar, colher o joio. Isso é muito. Essa questão, essa passagem de Jesus, ela é uma coisa genial. Quando, é que tem umas que a gente ainda não conseguiu entender plenamente, né? Mas essa já foi muito debatida, né? Se você chegar lá, na hora de colher, você não pode pegar e escolher e falar assim, não, sabe de uma coisa? Eu vou escolher colher o joio e vou comer o joio. Pode, não pode? É questão de escolha. O problema é que quando a gente comer o joio, a gente vai ver o quão ruim que é. E às vezes, não, a gente já perdeu o trigo. A gente já apodreceu lá. Não apodrece. Aí o que vai ter que fazer? Replantar. Replantar, reencarnar para poder vir de novo e cultivar o trigo e tal. Mas eu acho que o trigo conquistado não se perde, não é? Porque se foi. Mas aquele que a gente não colheu, perde. Né? O conquistado que a gente colheu, perde. O que a gente não colheu ainda, perde. Por isso que a gente vai sair de provas e expiações e vai lá para o início de provas e expiações ajudar o pessoal que está em primitivo, porque nós tivemos acesso ao trigo e não colhemos. Eu acho aquele que colheu não perde mais. Mas aquele que você deixou no campo, a gente vai ter que voltar. E é o duro, né? Que a gente não deixou de estar em provas e expiações. Mas a gente volta lá para o início de provas e expiações, aquele processo de novo. Para poder correr com a colheita do trigo. Né? Não perder, mas reconhecê-lo. Às vezes, quando você sai, né, da parte que estava lhe levando para uma vida melhor, uma vida mais feliz, né? Não reconhece essa vida feliz, às vezes voltar para o início, né? Aí você começa a ver, puxa, realmente, né? Eu sou mais feliz lá do que aqui. Eu era lá feliz e não valorizei isso, né? São as mudanças, às vezes, que a gente faz, né? É como você sair para a cidade grande e achar, não, eu só era feliz quando eu estava na minha cidadezinha pequena lá, fazendo isso e aquilo. E aí, às vezes, você larga tudo que você está construindo para buscar esse horizonte perdido. Quando você chega lá, você diz assim, vixe, Maria, que coisa. Só mesmo naquela época que eu não conhecia nada, que eu não produzia nada, que eu era uma criança. Agora não, eu sou um adulto, eu tenho filhos, eu quero crescer, eu quero... Aí acorda e vai para o caminho, né? Então, a gente, como espírito, faz muito isso. Às vezes o choque do desenvolvimento, daquilo que impulsiona a gente a desistir de algumas coisas,
e valorizar outras, é difícil a gente fazer essa escolha, né? Ah, mas está tão bom aqui, não pense em nada, está gostoso, né? Mas aí tem que vir algum movimento que faça com que, como não vamos ser ceifados e jogados no lixo, vixe, esse daqui, olha, essa turma aqui não deu para nada. Não, a didática divina nos leva para, né, uma classe que a gente já passou, só não lembra que passou, já com a cabeça de hoje. Aí quando você vê aquilo, você diz, não, eu quero dizer logo a essas pessoas que estão aqui que vamos correr, porque senão... Eu entendi o que a Lina quis dizer, até fui mais enfático aqui, mas é que a Lina estava falando o trigo e o joio enquanto o que nós somos, né? Mas eu estava fazendo uma interpretação diferente, eu já estava dentro da faceta do trigo e o joio enquanto virtudes ou vícios, né? Então a gente já, por isso que eu digo, cada vez a gente está falando a mesma coisa, mas com uma faceta diferente. Então o que eu quero dizer, se a gente interpretar a gente como terreno em que nós temos plantado virtudes, trigo, vícios, joio, e a gente opta em deixar aquela virtude que foi plantada e ela apodrecer e colher o vício, a gente vai ter que voltar. E essa virtude que a gente teve acesso, a gente perde. Perde não no sentido que a virtude que a gente conquistou, essa a gente não perde mais. Mas a virtude que não conquistou e deixou lá... Né? Você sente o sabor, mas não aceita ainda participar. Porque optamos pelo vício. São as potências da alma, né? Que não conseguimos ainda capitalizar ou fazer uso delas ou fazer desabrochar. Mas eu acho que isso é com o tempo, faz parte da evolução. A gente não nasce prontas, nossas virtudes não estão ali prontas, já desabrochadas. Nós vamos nos burilando, nós vamos fazer daquele diamante, para aquele diamante sair brilhando, assim, são várias facetas que têm que ser trabalhadas, e acho que interessante quando o Emmanuel, só para a gente, eu já vou aqui para os meus finalmente aqui, né? Ele diz assim que a colheita ela não é igual para todas as sementes. Então se a gente for pensar no trigo como nossas virtudes, elas não vão desabrochar todas ao mesmo tempo. A gente não consegue trabalhar em todas as virtudes numa encarnação, numa encarnação. São precisas várias experiências para que as coisas se centrem, não é? Então, acho que quando a gente pensar no joio entre vício e virtude, o vício, se a gente for trabalhando nele, né, acertando as aparas e transformando, ele vai, né, nós vamos um dia conseguindo substituir aquele hábito que era mais enfermo, colocando mais luz, colocando mais entendimento, colocando mais saúde nele, né? Então esse hábito vai se transformando, vai sendo reposto por algo mais trigo, menos joio. Então, mas eu acho que existe também uma coisa que é o tempo de Deus, né? A gente fala, nós estamos evoluindo e nós temos aí o resto da vida, a vida que não se acaba, né? A infinitude da vida aí para a gente trabalhar nisso. Só que a gente se esquece que a evolução acontece, o progresso acontece. E se a gente não acompanha, a gente escolhe se apegar muito ao nosso eu e ficar muito, não é, deixa para lá tudo que Jesus falou, não quero dar nada para ser ninguém, quero ficar aqui eu comigo mesmo. O que acontece? Esse joio que a gente vai juntando, amealhando em nós, ele não condiz mais com tudo que está à nossa volta, nem com quem está à nossa volta. Então, nós vamos ser levados ao quê? A repetir a lição em alguma outra classe que vai dar a lição que eu preciso. Se o meu coração ainda está muito duro, esse monte de joio que eu estou levando comigo, né, ele fala aqui que vai ser atado, tudo junto ali num molho de
de joio, né? Que eu vou ter que trabalhar isso, eu vou ter que dar conta disso, eu vou ter que transformar, eu vou ter que burilar, eu vou ter que transformar esse joio em trigo. Mas não vai ser mais aqui nessas condições, porque todo mundo à minha volta já tem muito mais trigo do que eu, né? Mas só mostra que a didática do mestre ela é divina, né? Ela só está transportando a gente para uma classe onde a gente vai aprender melhor, não que a gente está sendo castigado ou que a gente esteja sendo esteja tendo que pagar por isso, nada disso. Nós estamos tendo uma chance de trabalhar melhor com o nosso joio dentro das condições dadas, não é? Porque senão seria muito sofrimento para mim estar no meio daquele monte de trigo, tendo que apurar aqui e transformar e botar tudo em fogo dentro de mim, né? Então eu estou tendo uma oportunidade de trabalhar isso com mais tempo, talvez até com mais dificuldades, com mais dentro da experiência que eu tenho, dentro de todo o trigo que eu conheci. Hoje eu estou tendo que trabalhar muito mais com o meu joio, não é? Até conseguir essa transformação. Então, acho que quando Emmanuel traz isso para a gente, ele fala assim, em vista de joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então veja só de novo essa bênção divina, que são essas dores abençoadas que vão chegando na nossa vida, e a gente reclama delas porque vem tudo de caminhão, né? Vocês já repararam que o trem nunca vem num vagão só, já vem de monte, assim, que é para a gente dar aquela desacorçoada e ver se muda a chave. Mas muitas das nossas mudanças ocorrem nesses momentos em que são muitas dores, você pensa assim, não vou aguentar. Você aguenta e se transforma. Então, vários molhos de joio ali naquele momento são trabalhados juntos. Às vezes, vários relacionamentos que deveriam ser curados, o perdão ocorre ali. Talvez porque chega na sua vida na forma de um filho, chega na sua vida na forma de uma enfermidade. Às vezes, um filho enfermo aquele fogo que a gente precisa para se transformar. Então, são dentro dessas interpretações, eu acho que é a gente manter sempre assim a certeza da amorosidade do Pai, que dentro desse fogo que a gente tiver é o melhor para as nossas necessidades, para a nossa transformação, para aquele momento, é o melhor que pode estar acontecendo, né? Então era isso que eu queria deixar aqui com vocês, João, e passo a palavra para vocês. Eu também acho, Lina. Eu acho que quando fala que estamos na era da regeneração, caminhando essa era de regeneração, é porque nós estamos tomando pé, né, como humanidade que somos, de algumas coisas que já precisam ser cuidadas, né? Já precisamos superar algumas coisas. E como a natureza continua não dando saltos, a gente sabe que na era da regeneração, o mal continua ainda existindo. Só que o bem também já começa a aparecer, a prevalecer um pouco, né? E aqueles que realmente estão vivendo ainda só no joio e sem nenhuma vontade ainda, né, de fazer diferente, vão sendo, voltando, como você disse, para as escolas que já passamos, para poder renovar as ideias, para poder se impulsionar. Então, nunca é castigo, é sempre um modo de acordar para o que é bom, para o que é belo, para o que é saudável, para o que realmente vai prevalecer no mundo. Então, tudo isso, a tecnologia, tudo que vai crescendo, né, a parte da ciência que vai se desenvolvendo, são todos materiais que hoje nós temos para nos reconhecer, né, em todos os momentos da nossa vida. Não tem mais aquilo de você dizer, não, mas isso eu não sabia, isso eu nunca vi, isso eu não conheço. A gente pode saber de tudo, conhecer tudo sem sair do lugar. Então, não tem mais, é realmente como se fosse né, dando assim aquele empurrãozinho para que a gente comece a alertar. Isso é maravilhoso, porque nós vamos nos reconhecendo sempre também ainda com o joio preponderando, né, na nossa essência, no nosso caminhar, mas sabendo assim, puxa vida, isso tem jeito, né?
todo conhecimento, não é só o conhecimento religioso, né? É o conhecimento mesmo do espírito como uma capacidade extra que o homem tem, que hoje em qualquer área, né, que se vá, as pessoas já consideram muita coisa, e isso é muito bom, por isso que é regeneração. E a gente vai reconhecendo o mal, que não somos mais capazes, não sentimos mais vontade de realizar nos acontecimentos do mundo, né? Nas coisas gritantes, que passam a ser gritantes, que antes a gente achava normal, né? E aí hoje a gente já não acha. Então, são essas mudanças que a gente vai começando a querer fazer, né? Graças a Deus. Eu acho que, para mim, a grande reflexão dessa passagem é a gente sair daquela interpretação mais superficial de que achar que alguém vai ser o joio e alguém vai ser o trigo, ou que eu vou ser o joio, ou eu vou ser o trigo, né? Porque a gente não é isso. A gente é um misto de joio e trigo, e a gente vai visualizando nisso, e talvez interpretar de uma maneira um pouco mais profunda que nós somos esse campo de Deus, em que hoje, já em final de provas e expiações, nós já estamos com o joio e com o trigo bem crescido, bem claro, o que muitas vezes a gente está bem claro dentro de nós o que é virtude, o que é vício, e já podemos começar a reflexão a cada dia, a cada semana, de tempos em tempos, né? Poxa, isso aqui é claro para mim que é uma virtude, eu tenho que cultivar, porque isso aqui vai dar bom trigo. Isso aqui é um vício, eu tenho que expurgar isso da minha vida claramente e juntar ele. Esclarecendo que vício não é vício vício são todas as nossas falhas de caráter, desvios de personalidade, né? Não vício só necessariamente. É o ciúme exacerbado, o egoísmo, o orgulho, né? A vaidade. Às vezes que a gente pensa em vício só, né? Um vício de jogo, um vício de comer demais, que droga, também é. Os 7 pecados capitais, que foram muito bem. Também. Isso aí já é fruto desses vícios. Que já é a doença, né? Já é a consequência da doença, né? Mas o fato é esses vícios que a gente tem. Vaidade, orgulho, egoísmo, essas coisinhas básicas. A gente já ir cortando isso da nossa mente e fazendo esse processo de já ir colocando no monte, né? Já vai colocando que vai ser queimado. Porque a gente vai chegar num ponto que os vícios já não existirão mais em nós, né? Então, esse momento, eu acho que isso só vai passar desse processo que a gente tem que fazer agora. É refletir o que é trigo e o que é joio em nossas vidas e já ir separando para saber o que vai acontecer. Porque se a gente deixar isso para depois, aí vem o ceifeiro para fazer, vai ser pior. É melhor já deixar a gente ser o ceifeiro, né? É isso. É isso? É que a introdução foi muito longa, a conclusão tem que ser curta, né? Mas o bom saber é que quando a gente fala para nós mesmos, é assim, quando termina, a gente fica meio assim, abrunhado. Porque não é para os outros, a gente só fala para a gente, primeiro para a gente. O ouvido mais perto está aqui mesmo, né? Mas o bom é saber, assim, que além do joio que a gente tem, e nós somos trigo também, e o trigo são essas potências maravilhosas da nossa alma, né? A capacidade de amar, a capacidade de melhorar, a capacidade de renovar, de refazer, de burilar, tudo isso a gente tem, isso é real, isso é que é o bom de Deus, de sermos essas criaturas de Deus, porque isso é real em nós. A parte do joio, ela é totalmente ilusória, tanto que isso, todas as vezes que a gente descobre o que realmente há em nós de verdadeiro, o joio, na hora, ele se transforma também naquela verdade. Então, a gente deixa de sentir e ter vontade de praticar algumas coisas devido a isso.
a esse reconhecimento dessas potências, né? Puxa vida, se isso me faz forte, por que eu vou viver fraco? Por que eu vou viver murchando se eu posso florescer, né? Então, é bem legal, né? Quando a gente pega essas histórias que Jesus contou à sua época, né? Lá com o pessoal agricultor, o pessoal muito menos do que a gente, né? Hoje a gente pega aqui e destrincha rapidamente, porque aí Ayrton já traz aí. Lina também pega lá, a gente pega as leiturinhas e vai assim juntando as histórias, é muito bom, né? Então, vamos agradecer mais uma noite, né?